E aí galera, sejam muito bem-vindos a mais este analisador. Hoje vai ser um pouco diferente, não vai ser tão empolgado, porque o tema não permite ser tão empolgado assim. A gente vai falar de um assunto muito sério hoje, que são basicamente os casos de estupro que estão sendo divulgados agora em Hollywood, e traçar um paralelo de como isso afeta o caso da tal adultização das crianças em Hollywood, principalmente das meninas em Hollywood. Tudo começou quando surgiram várias acusações em cima de Harvey Weinstein. Se você não sabe quem é Harvey Weinstein, ele é tipo o fundador do Miramax, uma das produtoras de Hollywood, e também da Weinstein Company, e com isso ele tem muito poder, ele tem muita autonomia em cima de Hollywood. Ele tipo é uma porta de entrada para muita gente, e uma vez que ele é a porta de entrada para muita gente em Hollywood, ele acabou se utilizando deste poder dele para abusar sexualmente de algumas garotas. Entre esses casos, a gente tem a Cara Delevingne, que foi a magia do Esquadrão Suicida, que falou que ela foi meio que encurralada em um quarto e foi obrigada a beijar ele. Temos também o caso da Gwyneth Paltrow, que depois de conseguir um dos seus primeiros papéis, foi obrigada a se trancar num quarto com o Harvey e fazer massagem nele à força, e também com ele tentando algumas investidas nela. E também tivemos a Angelina Jolie, que ela fala que quando conseguiu um dos seus primeiros papéis, ele durante a reunião ficava insinuando sexualmente algumas referências em relação a ela. E a parada tomou uma proporção gigantesca, tanto que desde quando eu comecei a escrever essa pauta até hoje, no momento que eu estou gravando essa pauta, muita coisa surgiu, muita coisa extremamente bizarra surgiu, como por exemplo da menina do Smallville, que teoricamente é uma líder de uma seita para recrutar novas garotas para esse tipo de gente em Hollywood, cara. Elas têm até uma marca, meio que como se fosse um espécie de castigo para quem não faz determinada coisa assim. É marcado que nem fosse um boi com uma cicatriz, um formato meio bizarro lá, cara. Porém, isso não é uma coisa atual, isso é uma coisa bem recorrente, e eu vou listar mais à frente alguns casos para mostrar isso. Mas por que tudo explodiu agora? Por que tendo acontecido isso tantas vezes, em tanto tempo, assim, por que foi só agora que isso foi acontecer, foi explodir, foi todo mundo ficar sabendo disso? Primeiramente, porque as pessoas estão mais conscientes, as pessoas têm mais ciência dos seus atos e ciência do que é certo e do que é errado. Isso dá vamos colocar assim, uma espécie de ânimo pra gente, de um futuro de uma sociedade melhor. Mas a gente sabe que as coisas não são esse mar de rosa e tudo mais assim, e que isso, apesar de ser muito importante, é uma pequena parcela da população. Outro fator também é que hoje em dia uma notícia na internet ela se dissemina muito mais rápido do que a comprovação dela. E quando surge uma notícia, ela surge, tem, vamos colocar assim, o seu ápice. E com ela surgem várias fake news espalhadas por esse ápice, que só aumentam e enfatizam essa notícia principal, que talvez é desmentida, talvez não é desmentida, mas que gera um grande rebuliço na internet. Porque hoje em dia a notícia se dissemina muito mais rápido, a internet está tudo na velocidade da luz, você consegue ter internet muito fácil. E antigamente, vamos colocar 10 anos atrás, você não tinha internet tão fácil assim. Vamos colocar que todos os astros aqui estão na internet de acesso muito fácil. E qualquer coisa que aconteça com eles é registrada muito facilmente, tem paparazzi de todo lado, tem gente atrás do ator a todo momento. E convenhamos, tudo que envolve um famoso assim, que tem notoriedade na sociedade, explode muito facilmente. Um exemplo de uma coisa que aconteceu isso, de um exemplo de uma coisa que começou como fake news e tomou proporções gigantescas e que não tinha internet na época, mas dá para entender essa síntese de que quando uma pessoa importante envolve algum escândalo, ela explode rapidamente, foi o caso do Michael Jackson, que foi acusado de abusar de um garoto de 13 anos na Neverland, quando ele tinha a Neverland e tudo mais assim, em 1993, se eu não me engano. Eu não tô aqui para defender o Michael Jackson, mas quem conhece o Michael Jackson de verdade sabe que ele não faria isso. Mas ele lutou 10 anos na justiça para provar que ele não fez isso efetivamente. Porém, na época a parada explodiu, muita gente crucificou o Michael Jackson e não preocupou em averiguar, também era muito difícil averiguar qual que era a verdade dos fatos. E voltando aqui na vertente que as coisas se espalham muito facilmente na internet, a gente tem uma coisa também muito boa com isso, que é o fato de uma notícia que incomoda uma pessoa chegar muito mais fácil a esta pessoa do que chegava antigamente. A disseminação da notícia chega muito mais fácil ao alvo que tem que prestar atenção e fazer alguma diferença por ela, do que chegava, tipo, 10 anos atrás, por exemplo. E só para finalizar esse plot aqui, também tem uma outra coisa que é muito importante, que é a mídia americana. A mídia americana não está nada feliz com Donald Trump. Ela trabalhou o ano inteiro atrás de derrotar Donald Trump. E que, por mais incrível que pareça, derrotou a mídia americana com fake news que elas mesmas produziam. Só que ele criou uma equipe de fake news para fazer isso. E muito disso também é retratação a Donald Trump. Em um vídeo em 2006, assim, foi flagrado falando:
Gente que tem poder chega metendo a mão na mulher mesmo, não tá nem aí pro que ela tá pensando e tudo mais, porque a gente tem poder, a gente pode fazer isso. E também, recentemente, antes da eleição do ano passado, surgiu uma espécie de áudio dele comentando numa espécie de orgia na Rússia sobre o tal do Golden Shower. Eu não indicaria você buscar, mas se você ficou curioso o que é Golden Shower, procura no Google aí pra você entender o que é essa bizarrice. Ele não é um cara muito bem visto na mídia, principalmente você pode ver no ano passado esse vídeo dos Vingadores falando pra você não votar no Donald Trump. Racist, abusive coward who could permanently damage the fabric of our society. E pegando a figura do Donald Trump, chegamos em outro ponto. Por que os homens poderosos fizeram isso ou fazem isso, infelizmente, atualmente? Por causa de uma questão de estereótipo, uma questão de guerra dos sexos que é totalmente imbecil nos dias atuais. Primeiramente porque o cara aqui ele conquista o poder dele. E uma vez que ele tem o poder dele, ele tem dinheiro. E uma vez que ele tem dinheiro, ele se acha um deus. E como ele se acha um deus, ele se acha onipotente em todas as coisas, em todas as vertentes, e que acha que pode fazer qualquer coisa que não vai ter nenhum tipo de julgamento. Por muito tempo foi assim, por uma questão que chamamos de patriarcado. É muito bem retratado também num texto que eu vou colocar aqui no link pra vocês, da Mel do Media Geek, que falou sobre todo esse rebuliço de Hollywood. Mas basicamente, vamos colocar assim que é o famoso tatu na árvore, entendeu? E eu vou colocar na minha empresa aqui pra ajudar a gerir as coisas, pra ajudar eu a fazer as coisas que sejam à margem da lei, não ficarem à margem da lei, ajudar eu a esconder as coisas. E em troca eu dou um pouco de poder pra ele. E foi fazendo esse ciclo assim, até que gerou uma espécie de autonomia burra em Hollywood, entendeu? É boa e velha questão do padrinho do poderoso chefão aqui também. Só pra citar um exemplo disso, é que o Quentin Tarantino era, vamos colocar assim, uma espécie de apadrinhado de Harvey Weinstein e sabia de todos esses casos durante todo esse tempo e nunca falou nada. Isso chega numa parte muito frustrante pra gente também, porque um cara que é brilhante assim, sabia de uma coisa que era totalmente errada e não fez nada contra isso, cara. E infelizmente esses casos não foram poucos, vou citar só alguns aqui pra você ter uma noção, basicamente. Começando pelos mais leves, por exemplo, do Ben Affleck pegando nos seios de uma colega de trabalho nos anos 90. He wraps his arm around me and comes over and tweaks my left boob. E ele se desculpou disso atualmente com a explosão de todo esse rebuliço dessa coisa do Harvey Weinstein e falou que vai doar todos os seus lucros de filmes de Harvey Weinstein para instituições de caridade e tudo mais. Aí subindo um pouquinho, a gente tem o caso do irmão dele, que é o Casey Affleck, que em 2010 foi acusado de abusar de duas produtoras de filme, cara. Tava chapado assim, encurralava ela nos cantos, assim, tentava abusar sexualmente. E também temos ele, o ícone controverso, que é o Charlie Sheen, que foi acusado do filme A Inocência do Primeiro Amor, que ele tinha 19 anos, de abusar do seu colega de trabalho que tinha 13 anos. E aí chegando até casos mais complexos, até do Arnold Schwarzenegger, que foi acusado de abusar e de agredir 5 mulheres no longo dos anos 2000, cara. E ele admitiu isso e pediu desculpas, mas a desculpa não resolve nada. E mais recentemente também tivemos o caso do Johnny Depp, que agrediu Amber Heard em meio a uma vida que era descrita como, vou colocar assim, por bebedeiras e drogas. E chegamos até os casos mais complexos, como o caso do Woody Allen, que teria abusado de sua filha adotiva, Dylan Farrow, trancando ela num sótão e tentando abusar dela lá. E ao mesmo tempo que ele fazia isso, ele se interessava pela filha adotiva da Mia Farrow, que é a mãe da Dylan Farrow. E a garota tinha só 13 anos, e ele se divorciou da Dylan Farrow e foi atrás dessa garota, que era a filha adotiva dela, e assumiu um relacionamento com ela que dura até hoje. E durante todo esse processo, a Mia Farrow também acusou ele de agressão. Isso é uma coisa que muito séria que acontece, cara. Poderia ficar aqui até amanhã citando casos como esse. Mas isso atingiu todo mundo em Hollywood, cara. Você pode ter certeza disso. Desde essas pessoas que eu falei que tem menos influência, sim, no caso das mulheres com menos influência, até as mulheres com mais influência em Hollywood, como até o caso da Meryl Streep. E ao contracenar com Dustin Hoffman em Kramer vs. Kramer, acusou ele de abuso sexual. Ele um dia chegou pra ela chapado e pegou nos peitos dela, cara. Ou seja, se até a Meryl Streep sofreu com isso, cara, quem dirá as garotas começaram na época que não tiveram relevância nenhuma em Hollywood. E aí chegamos ao caso mais grave aqui, todos os casos são graves, mas que é o caso do Kevin Spacey, que não é acusado de abusar não só de garotas, como também de garotos, de casos de pedofilia com garotos. E como se não bastasse isso, depois da explosão da notícia, surgiram mais de 60 casos no Netflix, cara, dentro da produção de House of Cards, de Kevin Spacey tentando abusar de pessoas da produção. E o ápice disso tudo, pelo menos o ápice noticiado até agora, é com o ator Nathan Darrow, que contracenou com ele sendo segurança do Kevin Spacey em House of Cards, no segurança do presidente Underwood em House of Cards. Ele sofria muito com a obsessão do Kevin Spacey por ele, cara. Cara, onde que vou chegar? E tipo, aqui é uma coisa muito complexa, de verdade, porque eu era fã do Kevin Spacey, de verdade. Eu achava que ele atuava muito bem, que ele tinha uma profundidade em cima das coisas que ele fazia. Só que você parando pra pensar, será que, putz, eu tô apreciando o trabalho de um cara que é um maníaco bizarro, assim, que
inspira suas coisas em cima de abusos sexuais? Será que quando ele executou aquele papel brilhante em Beleza Americana, e estava de fato, vamos colocar assim, se inspirando na sua própria vida? É uma coisa que felizmente é recorrente, mas agora está tendo consequências de verdade. Como, por exemplo, até o Kevin Spacey, que perdeu totalmente qualquer tipo de parceria com a Netflix. Perdeu seu papel em House of Cards. Está tendo cada dia mais casos revelados, mais comportamentos estranhos revelados, como teve com o Ansel Elgort e o Jon Bernthal falando em entrevistas sobre o comportamento dele em Baby Driver. E vamos colocar assim que o fundo do poço noticiado até o momento é que o filme que ele estava gravando junto com o Ridley Scott, ele está sendo apagado digitalmente. Só que faltam menos de 2 meses para estrear o filme. E voltando um pouquinho aqui, e para quem ficou? E para quem foi abusado disso? E para quem passou por isso? O que acontece? A gente tem o caso, que até eu falei no vídeo aqui, da questão de 13 Reasons Why. A pessoa carrega o expresso da vida e tem que ter um tratamento psicológico com isso. Não basta só você acusar, você falar que a pessoa fez isso. E aquela pessoa que sofreu com isso, ela tem que ter uma atenção especial também. E indo um pouquinho mais a fundo no problema também, a gente tá falando aqui de um universo de Hollywood. Mas isso é uma coisa muito comum, infelizmente, na nossa sociedade mesmo. Eu posso dizer por experiência própria que ontem eu estava tomando banho e tem uma janela que dá pra rua. E eu tava ouvindo na janela que dá pra rua uma pessoa que mora a menos de 50 metros de mim falar que tá sofrendo abuso e tá sendo espancada pelo marido. E também citando casos mais extremos, como o do meu amigo Marcos Lázaro, de Estação de Aluguel, que há cerca de 15 dias teve uma espécie de tragédia na sua família, na sua convivência social, que foi uma morte de uma amiga. Pelo fato de um cara sempre abusar dessa amiga dele, abusar sexualmente, agredir também. Em determinado dia, ele acabou agredindo ela de modo fatal. E ela acabou falecendo por agressões e abusos de um ser que se julgava superior, mas que na verdade se trata de um belo de um imbecil. Então a gente tem que ter muita atenção com esse tipo de coisa, porque em todos estes casos vai ter uma pessoa que vai carregar as marcas disso pra toda a vida. E pra ver como que isso tá maluco, cara, como que isso é uma parada que tá atingindo todo mundo mesmo, como por exemplo o caso da Millie Bobby Brown. Pois é que temos essa foto dela na van premiere de Stranger Things 2, e ela, vamos colocar assim, que teve toda a polêmica da adultização, o que pra mim é total besteira, porque cara, a roupa dela não está obscena, ela não está fazendo nenhuma pose obscena. Toda a polemização da foto surgiu pelo fato de uma conclusão de certas pessoas sobre que ela está parecendo muito mais adulta. Mas se você vê até o próprio vídeo do momento que eles estão batendo a foto, ou então uma foto em outro ângulo desse mesmo momento, você vê que é só a foto, que ela não parece totalmente a Catherine Zeta-Jones atualmente, que foi só um ângulo que favoreceu a parecer que ela estava mais adulta. E também foi só esse caso, você pode ver os outros looks que ela vai usar, ela não está parecendo adulta, como eles dizem assim. Talvez o erro aqui foi a escolha de usar uma roupa de couro, que teoricamente é uma roupa de adulto, e a maquiagem com o cabelo, que dava a parecer que ela era mais adulta. Mas até falar que alho não é bugalho, teve toda uma problematização em cima disso. E aí que mora um grande problema, que ao problematizar, você está problematizando mentiras. E uma mentira repetida várias vezes se torna uma verdade, infelizmente, na internet. E essa falsa problematização, essa problematização de coisas que não existe, que contribui para o adultismo das figuras femininas em Hollywood. Tem agora o caso da Millie, mas que eu acredito que não vai ser levado mais à frente, porque a Netflix, nesse aspecto, por exemplo, tá dando um show de bola e mostrando que ela tá tomando cuidado de suas estrelas. Tanto no caso de Stranger Things, como no caso de House of Cards. Mas aqui vamos colocar assim que uma galera que não tomou muito cuidado foi a galera da Disney. Você pode ter o exemplo aí da Miley Cyrus, da Demi Lovato. Tem certo ponto da Selena Gomez que foram figuras que surgiram mirins assim, explodiram mirins e que infelizmente acabaram adultizadas e não souberam lidar muito bem com isso. E que até acabaram levando um tempo a se restabelecer como celebridades e tudo mais, como atrizes, como profissionais. Tanto que até a própria Selena Gomez foi uma das produtoras de 13 Reasons Why. E não dá nem pra falar que isso é um caso específico da Disney, cara, porque a gente tem um caso também da Chloe Grace Moretz. E tipo, a menina começou fazendo muito sucesso, explodiu, de fato ela tinha talento, só que ela, vamos colocar assim, como toda pessoa normal, como todo adolescente normal, uma hora teve um boom na sua, vamos colocar assim, puberdade. E ela acabou evoluindo de uma garota para uma mulher muito rapidamente, mas ela não tinha maturidade para isso. Tanto que você acha várias fotos sexys da Chloe Grace Moretz. E quantos anos tem Chloe Grace Moretz hoje? 20 anos. E essas fotos com certeza tem mais de 2, 3 anos. Vamos colocar assim que foi uma fase da carreira dela que era coordenada por agentes e tudo mais. Quando ela teve autonomia mesmo na sua carreira, quando ela teve autonomia das coisas que ela queria fazer mesmo, o que ela fez, deu um tempo. Chloe Grace Moretz não grava filme desde o ano passado. Não lança nenhum filme desde o ano passado. Ela tirou um tempo para pensar e refletir as coisas que ela quer fazer. E eu falei essa questão da adultização pra gente olhar os dois pontos do espectro. Não adianta a gente só falar do cara que abusa e tudo mais, sem olhar da gente, vamos colocar, dar motivo para esse tipo de cara imbecil cometer esse ato. Porque fazendo esse tipo de falso julgamento de fake news de adultização, a gente só tá enriquecendo mais o ego
e as insanidades imbecis e totalmente patéticas, insolentes desse tipo de pessoa. E é o cara que abusa, que acha que pode mais que todo mundo. Mas enfim, a mensagem que eu quero passar para vocês aqui é essa: se você vê algum tipo de abuso assim, se você tem acesso e pode fazer alguma coisa por pessoas que sofrem com isso, faça. Essa é a maior mensagem que tem que falar aqui. E ao mesmo tempo fazer uma sociedade melhor, que os culpados sejam realmente culpados e que as pessoas tenham ajuda, um modo de voltar à sociedade e ter seus cuidados necessários para não sofrer com mais isso no resto da sua vida. E é isso aí, galera. Curta, compartilhe, favorite, sinalize e se inscreva no analisador. Clique no sininho também para notificações de vídeos novos e tudo mais. Curta Legião dos Vilões, que ajuda a gente com a divulgação bastante. E é isso aí, e até o próximo analisador.